Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa para estudantes do 8º ano. Já estamos na aula número 15. E um recado sempre importante de se fazer é sobre o uso do álcool em gel, sobre a higienização das mãos. Você já fez? Já lavou as suas mãos com água e sabão? Ou então utilizando álcool em gel? Se você não fez ainda, né, é muito importante que você realize essa higienização, tanto das suas mãos como também do espaço em que você vai estudar. Você já me conhece, eu sou a professora Viviane e hoje temos dois amigos virtuais que vão participar da nossa aula, o Paulo e também a Laura. E como em todas as aulas, sempre temos a organização da nossa rotina. O que vamos ter no nosso encontro de hoje? Vamos dar uma olhadinha? Então, primeiramente, a realização da organização dos materiais, o registro da data e da aula de hoje, relembrando a aula anterior, propaganda de conscientização, é o conteúdo da nossa aula de hoje, a atividade, quiz e também um desafio. Então, passando para o primeiro item, que é a organização dos materiais, vamos ver o que vamos utilizar na nossa aula de hoje e que você precisa separar aí pertinho de você. Um caderno ou uma folha de sulfite para o registro das atividades, o registro das informações da aula, um lápis ou uma caneta, borracha e o apontador. A lista de materiais vai ficar disponível na tela. Eu vou dar um tempinho para que você se organize com seus materiais. Se ainda não higienizou as suas mãos, o seu local de estudo, aproveite para fazer isso e logo eu retorno. E aí, conseguiu organizar os materiais? Organizou também o seu espaço de estudo? Vamos então para o nosso primeiro registro. Então pegue o seu caderno ou a sua folha de registro
e você coloque na primeira linha a data de hoje, com o dia, mês e o ano. Vai pular uma linha e escrever língua portuguesa. Ou, se preferir, pode escrever a sigla LP. Vou dar mais um tempinho para que você realize esse registro e logo eu retorno. Registro realizado? Então vamos à nossa próxima etapa da rotina, que é relembrando a aula anterior. Então, no encontro passado, conversamos um pouquinho a respeito do gênero textual entrevista, que também é um gênero oral. Então, fizemos uma dinâmica do enigma para descobrir o tema da aula. Também conhecemos o que é esse gênero de entrevista. Vimos também a estrutura da entrevista, né? O que precisa conter. E também vimos um exemplo de uma entrevista e interpretamos ela. E no final do nosso encontro tivemos um desafio, como em todas as aulas nós fazemos. Qual era esse desafio? Escreva um pequeno roteiro de uma entrevista. Se puder, entreviste um amigo ou um familiar. E você, conseguiu realizar o seu desafio? Eu fiz! Então, primeiro eu vou mostrar a pequena estrutura, né, as perguntas que eu selecionei para essa pessoa que eu pretendia entrevistar, que eram 4 perguntas. Então, lembre que a entrevista, eu sempre vou tentar descobrir algo sobre a pessoa ou mais informações a respeito de algo que ela está fazendo ou que ela está produzindo. Então, eu pensando nessa pessoa que eu iria entrevistar, eu selecionei essas 4 perguntas. Então, primeiro, o nome desta pessoa. Segundo, do que você trabalha? A terceira pergunta, como você gosta de se comunicar e por quê? E a questão número 4, qual o seu maior sonho? Então, essas foram as perguntas que eu pensei, né? Com o objetivo de entrevistar esta pessoa. E esta pessoa é muito especial, porque ela é uma professora e ela se comunica através da língua brasileira de sinais. Então agora eu vou apresentar para vocês essa entrevista, né, de como ela aconteceu e como foram as perguntas e as respostas. Vamos conferir? Olá, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial.
Agora ela vai apresentar o seu nome e o seu sinal em Libras. Meu nome é Karen e o meu sinal é este. Que legal! Então eu tenho 3 perguntas para fazer, né? Curiosidades sobre você. O que você trabalha? Eu trabalho em um SEMAI. Que é diferente de SEMEI, ok? SEMEI atende crianças na educação infantil. O SEMAI, ele é um trabalho realizado, né, um centro de atendimento especializado. Então, atende estudantes da rede e é um suporte, um apoio, né, para promover a inclusão nas escolas. Então, dá esse suporte, dá esse incentivo aos estudantes. Que bacana! Minha segunda pergunta. Você consegue se comunicar oralmente, falando e também em Libras? Qual forma de se comunicar você gosta mais e por quê? Eu posso contar um resumo da minha história? Posso? Pode sim. Ok. Então, antigamente, quando eu era criança, eu sempre me comunicava de uma maneira oral, somente falando e fazendo leitura labial. A minha mãe, ela trabalhava dentro de escola especial para surdos e antigamente era imposto, né, a oralização, não tinha uma aceitação da língua de sinais, então era obrigatório oralizar. Anos depois, eu já estava com 12 anos de idade, eu conheci uma menina surda e a família dela, pai, mãe, tio, irmãos, todos eram surdos e eles sinalizavam para se comunicar. Aí eu comecei a ter interesse nessa língua, ter vontade de aprender, e aí eu comecei a aprender sempre com surdos. E essa minha amiga, ela me mostrou como que é esse mundo. E eu comecei a me encontrar, a me perceber enquanto pessoa, ter uma identidade, assim como ela. Então, na verdade, eu tenho essas 2 opções, né? Eu interajo tanto com pessoas ouvintes como também com pessoas surdas. Mas eu gosto mais de me comunicar em Libras, porque eu percebo que eu me desenvolvi mais rápido, né, nessa questão. Então, a língua de sinais me deu esse apoio, esse suporte para o aprendizado. Então, eu convivo com muitos surdos, amigos, mas eu também consigo, claro, oralizar, né, quando eu converso com a minha família, com meu esposo, a sociedade em geral, né, a maioria conversa se comunicando na fala, mas eu gosto mais de me comunicar em Libras. Que legal a sua experiência que você relatou. E a minha última pergunta, eu gostaria de saber qual que é o seu maior sonho. No geral, o meu maior sonho é de que a minha filha, ela está com 11 anos de idade, eu quero muito que ela tenha uma vida boa no futuro. Eu espero. E também outro sonho que eu tenho é de conhecer sobre a cultura dos surdos no mundo. Antigamente eu não tinha esse conhecimento de como que era essa cultura nos diferentes países. E eu passei a ter interesse em conhecer sobre a cultura de outros países. Então meu sonho é de conhecer esses lugares, esses países, conhecer a cultura. Não precisa especificamente conhecer o local, mas eu quero conhecer a cultura, o povo,
né, dos outros países, do mundo inteiro. Essa é a minha vontade, o meu sonho. Muito bom, eu gostei. Eu quero muito agradecer você por ter participado, respondido as perguntas. De nada. Até mais. Beijos, até mais. E aí, gostou do vídeo? Então esse mais ou menos é a estrutura da entrevista. Então você pode, né, entrevistar ainda uma pessoa que você conhece, uma pessoa da sua família ou um amigo seu, né, e cumprir aí esse desafio, ok? E a Laura está nos chamando. Professora Vivi, olha o que eu trouxe. O que será que a Laura nos trouxe? Olha só que bacana! O que será que é isso? É uma propaganda. E eu trouxe aqui também um exemplo para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Então, isso aqui, o que será que é? Ela é uma propaganda de conscientização. E a gente vai ver com mais detalhes na nossa aula de hoje, ok? Então, vamos ver o que é uma propaganda de conscientização. A propaganda de conscientização, ela foi criada com o objetivo de conscientizar o público sobre causas importantes e urgentes na sociedade. Seu objetivo é sensibilizar e mobilizar a população acerca de diferentes tipos de problemas, sejam eles relacionados à saúde, ao meio ambiente ou à sociedade como um todo. Então pensem, né, que a propaganda ela tem esse objetivo de sensibilizar as pessoas a um determinado assunto. Então ela é um pouquinho diferente, por exemplo, de um cartaz, de uma propaganda que tem como objetivo vender, né, anunciar algum produto. E assim como os outros gêneros textuais que nós já vimos nas aulas anteriores, ele também segue uma estrutura. Então vamos ver o que precisa ter nesse tipo de propaganda. Precisa ter um título, imagem referente ao tema ou imagens referentes ao tema, um slogan, que a gente já viu também nas aulas anteriores, né, do que se trata, e o autor ou a entidade responsável pela propaganda, ou seja, quem que organizou, quem elaborou. Mas o Paulo tem uma pergunta. Vamos ver o que ele precisa saber. Prof, eu não lembro o que é slogan. Ah, Paulo, não tem problema. O slogan, a gente viu já nas aulas anteriores que ela é uma frase curta, e uma frase de impacto. Ou seja, né, a pessoa que está lendo, ela vai, né, se sensibilizar, é uma frase que chama a atenção. E também é uma frase que nos dá uma fácil memorização. Para a gente desenvolver um slogan, ele tem algumas regras. Então, o slogan ele deve ser curto, para que a pessoa que esteja lendo, né, memorize de uma forma rápida. E também esse slogan ele precisa ser como se fosse um convite. Por quê? O objetivo é estimular e convencer a pessoa que está lendo, né, ou um cliente, né, que vai conhecer determinada marca, ok? Então vamos voltar na nossa propaganda que vimos ali no comecinho da aula, que a Laura nos mostrou. Então esta aqui é a nossa propaganda. Então observe bem, né, o que tem de informação. Já vimos ali que tem a imagem de um cachorro. Então essa propaganda ela pode estar relacionada a esta temática. Então, ali na primeira frase, nós vimos o quê? Alguém para te ouvir a qualquer momento. Temos a imagem do cachorro e esse cachorro ele já tem um nome. Está aqui embaixo, ó. O nome dele é Ed.
E também aqui embaixo está ali a seguinte frase: adote seu melhor amigo. E tem um link, né, da prefeitura. E a entidade que organizou, né, esta propaganda é a Prefeitura de Curitiba. Então, olhem quantas informações que tem em apenas uma propaganda. Você consegue perceber qual é o elemento da estrutura que se encaixa nessa propaganda? Vamos dar uma olhadinha então ali na tela? Então, aqui a mesma propaganda que nós vimos. Nesse elemento aqui que está mais chamativo. Alguém para te ouvir a qualquer momento. O que será que combina com a estrutura do nosso gênero textual? Isto aqui é o título. Alguém para te ouvir a qualquer momento. O que isso significa? Será que é alguém que está ali a todo momento para nos ouvir? Não, né? Simboliza o quê? A companhia, né? Sabemos que o cachorro, né, ele é um animal que sempre está, né, com seu dono, ele não abandona. Então, esse é o título da nossa propaganda. Aqui embaixo, nós temos uma outra frase. Adote seu melhor amigo. Isso é o slogan, né? Lembram que a gente havia comentado, conversado sobre isso? Que é aquela frase de impacto. A gente memoriza com mais facilidade por ela ser curta. Aí temos uma imagem, que é do cachorro. Poderiam ter outras imagens, mas nesse caso só temos uma. E também a entidade que organizou essa propaganda, que é a Prefeitura de Curitiba. Ok? Então, vimos esse exemplo, depois vamos trabalhar com outro exemplo para ver se você fixou bem essas informações, mas antes eu vou pedir para que você realize um registro. Então, você vai pegar o seu caderno ou a sua folha, logo depois da data de escrever língua portuguesa, você vai escrever propaganda de conscientização e vai também, né, escrever logo abaixo a sua estrutura, que é o título, o slogan, as imagens e o autor ou a entidade responsável. Eu vou dar um tempinho para você realizar esse registro e logo eu retorno. E aí, já realizou o seu registro? Se você terminou ou não terminou, não tem problema, depois você continua, ok? Vamos dar uma olhadinha em um outro exemplo de propaganda de conscientização.
que é este exemplo aqui. E eu tenho também outro impresso para apresentar para vocês. Então, observe bem, né, os elementos que tem nessa propaganda. Então, temos ali algumas pessoas atravessando a rua, né, na faixa de pedestre. Temos aqui a escrita, quem vai na faixa vai longe. E depois, logo embaixo, ao atravessar a rua, ver e ser visto, evita acidentes, E também temos outra informação aqui logo abaixo. Semana Nacional do Trânsito, o Detran do Rio Grande do Sul e também o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, essas informações que estão aqui nesta propaganda. Então, vamos dar uma olhadinha ali na tela e ver mais de perto e também associando essas informações com a estrutura do nosso gênero textual. Quem vai na faixa vai longe. O que será que se trata? Será que é o título? Será que é a imagem? A entidade responsável? Ou o slogan? O que você acha? Aqui é o título, tá? Aí temos também, nesta parte aqui, a entidade que organizou essa propaganda, que foi o Detran do Rio Grande do Sul e também o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E também temos aqui a imagem, né, que representa e associa com aquilo que está sendo divulgado com o objetivo de sensibilizar o público, ok? Então, o que significa? Quem vai na faixa vai longe. Será que isso se refere à distância que a pessoa está andando? Será que quem anda na faixa vai num lugar mais distante? Ou será que quem usa a faixa, né, tem ali uma vida mais longa? Porque está se cuidando, está se prevenindo. Pense aí, porque depois essa pergunta ela vai ser retomada, ok? E agora, dando continuidade à nossa aula, nós temos o momento do quiz. Será que você ficou ligadinho durante a aula? Prestou atenção em todas as informações que foram passadas aqui? Agora é a hora da gente ver se isso, né, você conseguiu absorver essas informações. Então, a primeira pergunta. O objetivo da propaganda de conscientização é? A primeira resposta, a primeira alternativa. Influenciar o público a consumir alimentos? Conscientizar sobre causas importantes na sociedade? Ou então, opinar sobre causas sociais? Pense aí. Qual será a alternativa que mais combina com o que é uma propaganda de conscientização? Então, vamos voltar à primeira alternativa. Influenciar o público a consumir alimentos. Será que alguém falou alguma coisa sobre alimentação na aula de hoje? Não combina, né? Conscientizar sobre causas importantes na sociedade. Essa alternativa, ela mais combina com o que trabalhamos hoje. Mas antes, vamos ver a próxima alternativa. Opinar sobre causas sociais. Ficou na dúvida? A propaganda de conscientização, ela está se referindo a alguma causa social, mas nós não opinamos, né, quando a gente elabora uma propaganda, ok? Então, o objetivo principal é de conscientizar sobre as causas importantes na sociedade. Se você respondeu essa alternativa, está correto. Vamos então à próxima pergunta. Marque a alternativa incorreta sobre o slogan. Olha ali, tá até grifado, é a incorreta que você vai escolher. Então vamos à primeira alternativa. Frase curta. Segunda alternativa, frase de impacto. E a terceira alternativa,
frase de fácil esquecimento. E aí, qual que é a alternativa que não está certa, a incorreta sobre o slogan? A gente conversou um pouquinho na aula de hoje sobre isso, você lembra? Então, o slogan sabemos que é uma frase curta. Então, essa alternativa está certa. Frase de impacto. Sabemos que o slogan precisa ter o impacto, porque o objetivo é que a pessoa memorize, né, mais facilmente essa frase. E a última, frase de fácil esquecimento. Pelo contrário, né? O slogan a gente precisa memorizar, né? Então, a frase incorreta é a terceira alternativa, frase de fácil esquecimento. Vamos à próxima questão. O que significa o slogan? Quem vai na faixa vai longe. Eu tinha feito essa pergunta anteriormente. Será que você pensou sobre ela? Vamos ver a primeira alternativa. Quem usa a faixa de pedestres vive mais devido ao cuidado com a vida. Ou então, quem usa a faixa de pedestres percorre um maior caminho. O que será que significa? Quem vai na faixa vai longe. Então, eu tinha comentado, né, que a faixa de pedestre, ela é uma segurança para nós enquanto estamos caminhando, né, atravessando uma rua. Então, quem utiliza da faixa é uma segurança à vida. Então, significa que eu cuidando da minha vida, eu tenho uma vida mais longa. Então, quem respondeu a primeira alternativa está correto. Quem usa a faixa de pedestres vive mais devido ao cuidado com a vida. E a próxima pergunta? Lembrando lá daquela propaganda de conscientização que era sobre a adoção, né, de cachorro. Qual o objetivo da propaganda de conscientização ao lado? Que era aquela que nós vimos do cachorro Ed. Primeira, comprar um animal de estimação? Adotar um animal de estimação? Ou doar um cachorro? Essa tá fácil, né? A gente viu nessa propaganda que o objetivo é a adoção, né? Adote o seu melhor amigo, inclusive, era o slogan dessa propaganda. Então, a alternativa correta é a segunda, adotar um animal de estimação. E agora um pequeno desafio. Observe a propaganda de conscientização ao lado. Então, temos ali essa imagem. Eu também tenho aqui essa propaganda impressa, que é esta aqui. Então, o que está escrito nela? Observem bem, né, as frases, a imagem. Está escrito ali, né, logo acima. Ainda toma banhos demorados? E logo abaixo está escrito, me poupe. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que significa o slogan Me Poupe? Eu vou dar um tempinho para que você visualize novamente essa propaganda e pense, né, nesta frase Me Poupe, o que significa, e logo eu retorno. E aí, observou, pensou, o que significa me poupe? Então, se a gente for analisar aqui a imagem, está relacionado à água. E ainda tem ali uma pergunta, né? Você ainda toma banhos demorados? Essa é a pergunta. Me poupe. Então, poupe significa economizar,
né, me economize, porque a intenção dessa propaganda é de sensibilizar a pessoa que está lendo a reduzir o seu consumo de água, né, seja no banho ou em outras atividades que consomem muita água, ok? Então é importante a gente realizar sempre a leitura e verificar o que está nas entrelinhas, né? O que significa a frase de fato, ok? E vamos dar uma olhadinha então na nossa palavra de hoje, que é propaganda. Então aqui temos a palavra propaganda, compostas pelas letras P, R, O, P, A, G, A, N, D, A. E quantas letras tem essa palavra? Propaganda. Já dá para perceber que é uma palavra grande, né? Mas quantas letras ela tem afinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras no total. Palavra grande, né? E qual é a letra inicial dessa palavra? Lembrando que inicial é a letra que começa essa palavra. Qual é a primeira letra? Podemos perceber ali, né, que é a letra P, que inicia essa palavra. E com relação às sílabas, então temos aqui a sílaba pro, a sílaba pá, a sílaba gan e a sílaba dá, formando assim a palavra propaganda. Quantas sílabas que possui essa palavra? Vamos contar ali? 1, 2, 3, 4 sílabas no total. E como em todas as aulas, nós temos o nosso desafio. Então, hoje, né, temos um desafio diferente, que é de acordo com a aula. E o objetivo é que, primeiro, você observe esta propaganda de conscientização. Então, veja bem, né, do que se trata e depois vai ter uma pergunta sobre ela. Então, preste bastante atenção nos detalhes. Vou até visualizar aqui junto com você. Então, temos aqui na frase acima, escrito, o lixo é seu. Temos ali também a imagem de várias sacolas, né, de lixo. E abaixo temos uma outra frase. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. E aí temos aqui as entidades que organizaram esta propaganda de conscientização. Observou bem? Então vamos ao nosso desafio de hoje. O desafio é: qual a mensagem que a propaganda de conscientização pretende transmitir? Então você observou ali as frases, a imagem. E qual será o objetivo desta propaganda? Eu vou dar um tempinho para você realizar o registro desse desafio no seu caderno e logo eu retorno.
E aí, realizou o registro do seu desafio? Então procure assim que acabar a aula já registrar a sua resposta para que você não esqueça. E no nosso próximo encontro nós retomamos e discutimos sobre esse desafio. Combinado? E para finalizar a aula de hoje, vamos verificar a nossa rotina. Será que cumprimos com tudo aquilo que foi planejado no início da aula? Vamos dar uma olhadinha? Realizamos a organização dos materiais, também registramos a data e a aula de hoje, relembramos a aula anterior também, conversamos um pouquinho a respeito da propaganda de conscientização, vimos alguns exemplos, também vimos o que se trata, realizamos a atividade, também fizemos um quiz e, por último, o desafio. Lembrando, então, antes de finalizar a aula, que precisamos higienizar as mãos e também lembrar você que se você for sair de casa, use sempre a sua máscara. É proteção para você e também para as pessoas que estão ao seu redor, ok? Espero que você tenha gostado do nosso encontro, da nossa aula de hoje e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais!